Olá, meus queridos alunos dos segundos anos, hein? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história, cujo tema é o movimento iluminista ou iluminismo. Eu particularmente gosto muito desse conteúdo porque ele nos ajuda muito a entendermos o momento atual em que vivemos e muitas mudanças que têm ocorrido na conjuntura atual, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Mas o que foi o movimento iluminista? Veja bem, o iluminismo foi uma corrente de pensamento que surgiu na Europa, mais precisamente no século XVII, e começa sua consolidação no século XVIII. O iluminismo, ele defendia a predominância da razão em detrimento da fé, porque a fé, ela foi a mola mestra do pensamento medieval. E o iluminismo, ele marca o limiar da era moderna, então ele marca também uma mudança no pensamento e na mentalidade das pessoas da época. Os iluministas negavam a doutrina absolutista, que era a doutrina política vigente na época, e apoiavam os valores liberais, tanto na política quanto na economia. Mas quem foram os primeiros teóricos do absolutismo e quais as origens, aliás, do iluminismo e quais as origens desse movimento? Nós podemos encontrar as origens do movimento iluminista em algumas transformações que ocorreram na Europa, como, por exemplo, o Renascimento, a reforma religiosa, a expansão marítimo-comercial e a ascensão de uma nova classe social, na época, a burguesia. Então, essas foram as transformações que ocorreram na Europa e que marcaram o surgimento dessa nova maneira de pensar do homem moderno. E os teóricos? Quem foram os primeiros a defender essa forma de pensamento diferente? Nós temos alguns que são considerados os mais importantes. O primeiro deles é um físico inglês, bastante conhecido lá na ciência, o Isaac Newton. Newton, ele afirmava que o universo ele era regido por um conjunto de leis próprias, típicas, e que regia o universo. René Descartes, com aquela célebre frase, penso, logo existo. Então, quando ele defendia que o homem, ele só existe a partir do momento que ele pensa, ele defende o uso da razão e que nós somos racionais. Um outro teórico bastante importante para a época foi Baruch Spinoza, um filósofo holandês. Baruch Spinoza, ele defendia que as superstições, os mistérios, os milagres, as coisas ocultas eram frutos da nossa imaginação e do medo que as pessoas tinham dos males. O pensamento de Spinoza era, na verdade, uma crítica radical ao pensamento supersticioso que dominava o mundo naquela época. E, finalmente, nós temos John Locke. John Locke, ele presenciou em vida a queda do absolutismo, ele presenciou a decapitação de reis absolutistas na Inglaterra, e ele cresceu nesse contexto de questionamento dos ideais absolutistas. E depois de grande, ele estuda e começa a pensar, e a partir desse pensamento, ele defende uma das teorias mais vigentes na atualidade, que é o pensamento liberal, que o homem nasce livre, que o homem nasce com princípios inalienáveis, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. E é um dever do Estado garantir esses três quesitos ao cidadão. O Estado, ele tem o dever e a obrigação de garantir a segurança do cidadão no direito à vida, à liberdade e à sua propriedade privada. Então, esses teóricos que eu apresentei para vocês,
Isaac Newton, René Descartes, Baruch Spinoza e John Locke são os primeiros teóricos a criar um certo embasamento para o pensamento absolutista. Para o pensamento iluminista. Perdão, gente, estou incutida com o absolutismo. Mas, na verdade, o absolutismo era o sistema vigente até então, né? E que o iluminismo veio para combater. Então, a gente sempre está falando dos dois. O movimento iluminista, ele tinha alguns pilares, alguns ideais que o sustentavam. Que ideais eram esses? Primeiro, a laicização do ensino. As escolas, o ensino, deveria deixar de ser monopólio da igreja e se tornar público e acessível a todas as pessoas, e não apenas a quem estivesse ligado à igreja. Segundo princípio iluminista, a laicização do Estado, ou seja, a divisão entre Estado e igreja. A religião jamais deveria se intrometer nas questões relacionadas à política. E hoje a gente vive esse dilema ainda, né? Ainda vemos as pessoas que insistem em atrelar a religião à política. Mas isso foi combatido e é combatido desde o movimento iluminista. Mas tem coisas que não mudam, né? São estruturais. O pensamento das pessoas não mudam da noite para o dia. Leva um certo tempo. Um outro princípio que era combatido pelos iluministas era a escravidão, né? Em pleno século XVIII, muitos países ainda adotavam como modo de produção a escravidão. Ainda achavam que o modo escravista era uma forma de obter riqueza, a apropriação indevida da força de trabalho de outros seres humanos considerados por algumas sociedades como seres inferiores. O Brasil, por exemplo, passou por isso até bem pouco tempo atrás, né? Nós não temos nem 150 anos ainda de fim da escravidão em nosso país. Mas já era uma bandeira de combate do iluminismo. A defesa da liberdade e da igualdade jurídica, ou seja, todo ser humano nasce livre e igual perante a lei. Então, todos têm direito à liberdade. E por fim, né, a limitação dos poderes da igreja. Essa foi uma bandeira bastante combatida pelo movimento iluminista. Precisamos limitar o poder da igreja. Tentaram? Em alguns países, sim. Em outros, não. E até hoje a gente ainda presencia o desejo e a vontade de muitos líderes religiosos de continuar com seu poder político, né? Mas isso também é uma questão de concepção. Mas e quem foram os teóricos que tornaram o movimento iluminista conhecido em todo o mundo? Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot. O que defendia cada um deles? Montesquieu, ele dizia que o poder, ele nunca pode estar concentrado na mão de uma só pessoa. O poder, ele tem que ser dividido. E ele propôs a tripartição de poderes, em poder executivo, legislativo e judiciário. E o equilíbrio entre esses três poderes é que criavam a harmonia dentro de uma nação. Voltaire, ele defendia a liberdade de expressão e o fim da intolerância. Tem uma frase que eu gosto muito, que é direcionada, né, atribuída a Voltaire, onde ele diz assim: eu posso não concordar com nenhuma palavra sua, mas eu defenderei até o fim, ou até a morte, o seu direito de dizer. Mesmo que eu não concorde com você, mas eu tenho que reconhecer que você tem o direito de expor aquilo que você pensa. E isso é liberdade de expressão e pensamento. Voltaire foi muito perseguido, né? Ele era francês e ele foi muito perseguido na época pelo governo francês. Inclusive, ele chegou a pedir asilo na Inglaterra, porque o governo inglês ele era mais tolerante, né? Os ideais iluministas eles foram mais aceitos
na Inglaterra do que na França. A França só vai mudar sua forma de pensar com a Revolução Francesa, com a decapitação dos reis absolutistas que governavam a França. A França ela é considerada assim o berço de origem do movimento iluminista, mas foi lá onde o movimento teve mais dificuldade de encontrar aceitação. Rousseau é considerado o pai da democracia. Um dos princípios que ele defendia era que o homem nasce bom. Todos os seres humanos nascem bom, mas a sociedade corrompe. Ele diz que a bondade está na natureza humana, mas é o convívio em sociedade que torna os homens, alguns homens e mulheres, ruins. E por fim, Diderot. Diderot, a contribuição dele para o movimento iluminista foi a organização de uma compilação de livros que ficou conhecida como a Enciclopédia. Essa enciclopédia, criada por Diderot e D'Alembert, que foi um colaborador de Diderot, ela foi muito censurada na época, porque ela reunia alguns livros que eram considerados livros proibidos. O governo, na época, ele controlava aquilo que a população podia ler e aquilo que a população não podia ler. Então, alguns livros eram considerados pelos reis absolutistas como livros subversivos, livros que, caso a população lesse, ela poderia se tornar uma população esclarecida e passar a lutar e a reivindicar por seus direitos. Então, eles censuraram a enciclopédia. Esse grupo de livros, aqui no Brasil, os primeiros livros que chegaram na época, chegaram nos porões dos navios, de maneira clandestina, muito bem escondido, porque eram livros que você não podia ter em casa. Se fiscais do governo soubessem que você tinha um exemplar da enciclopédia em casa, sua casa era invadida e o seu livro capturado. Foram momentos difíceis, mas foram necessários para que hoje nós possamos ter liberdade, para que hoje nós possamos expressar aquilo que sentimos, aquilo que pensamos e vivermos da forma como nós queremos.